primeira leitura de hoje é tomada do livro do profeta Ezequiel. O profeta Ezequiel viveu no tempo do exílio na Babilônia e ele mesmo esteve entre os exilados. O exílio foi para o povo de Israel uma experiência muito dura, muito difícil e que fez com que Israel questionasse a sua própria história, a sua vida e também a sua teologia. Na leitura de hoje, nós vemos o profeta Ezequiel questionando essa concepção da hereditariedade da culpa. É possível que essa noção tenha surgido de uma interpretação equivocada de um trecho do Decálogo, lá no livro do Êxodo. É a introdução ao Decálogo. Eu vou ler para vocês. Diz assim: Eu, o Senhor teu Deus, sou um Deus ciumento, que vingo a iniquidade dos pais, dos filhos, até a terceira e a quarta geração daqueles que me odeiam, e faço misericórdia até 1000 gerações para aqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. A gente percebe que essa leitura, esse trecho que eu li, ele é um trecho que exalta a misericórdia de Deus, mas ele ficou mais gravado como sendo um texto que fala da vingança de Deus. Deus que se vinga até a terceira e a quarta geração. Então, quando alguém estava sofrendo alguma coisa, se dizia assim: essa pessoa está sendo castigada por Deus. Mas e se ela não fez nada de errado? Então se dizia: ela está sendo castigada por algo que fizeram seus antepassados. A gente percebe que lá no Evangelho segundo João, no capítulo 9, quando Jesus se encontra com um cego de nascença, os discípulos perguntam a Jesus: quem pecou para que ele nascesse cego? Ele mesmo ou seus genitores? É aí que está presente essa noção da hereditariedade na culpa. No tempo de Jesus, essa noção ainda estava presente na mente das pessoas, mas o profeta Ezequiel já tinha questionado essa noção. E antes dele, o profeta Jeremias. Nessa leitura de hoje do profeta Ezequiel, as primeiras palavras são retomadas do profeta Jeremias. Mas Ezequiel retoma as palavras de Jeremias e ainda continua. Ezequiel cria uma narrativa hipotética. Então ele conta uma história assim: digamos que um homem é justo e Ezequiel descreve as obras de justiça que esse homem pratica. E esse elenco de obras de justiça, ele é um elenco bastante importante. Então, Ezequiel conclui a sua história dizendo: este homem que vive e pratica a justiça, ele viverá, isto é, ele será salvo. Ezequiel continua a sua história e diz: suponhamos que este homem tenha um filho violento e assassino. Então, esse filho violento e assassino, diz Ezequiel, ele morrerá. Também aqui é interessante nós prestarmos atenção ao elenco de obras que caracterizam o comportamento desse filho que é descrito como violento e assassino. Portanto, Ezequiel conclui: cada um viverá ou morrerá pelas suas próprias obras, não pelas de seus genitores. Contudo, vamos prestar atenção ao final dessa passagem, dessa leitura que fizemos, porque engana-se quem pensa que essa leitura de hoje é uma leitura para falar de vingança de Deus, de condenação, de castigo de Deus. Não, é uma leitura que fala de conversão. Eu vou retomar, ler com vocês novamente os últimos versículos dessa nossa leitura de hoje. Diz assim: eu não sinto prazer na morte de ninguém. Oráculo do Senhor Jesus. Convertei-vos e vivereis. Portanto, a gente percebe que Deus, ele não é um Deus de vingança. Ao contrário, ele é um Deus que chama a conversão. Chama a conversão de todos, de todas. E hoje, no dia de hoje, ele também nos chama a conversão. Então, que nós possamos fazer uma revisão de vida, inclusive com base nessas obras de justiça que o profeta Ezequiel descreve aqui nessa leitura. E se em algo nós não estamos correspondendo,
que nós possamos mudar de vida, converter, trocar o nosso caminho e começar a trilhar os caminhos de Deus, ou trilhar cada vez mais e melhor os caminhos de Deus. Um bom dia a todas e todos.